Aqui em São Carlos tinha dançando, entendeu? Tinha dançando e lutando. A gente criava várias versões. Eu falei, cara, a gente criou várias versões. E aí, vocês estão entrando para as drogas, como é que vai fazer? E eu troquei uma ideia com os caras. E aí, o que aconteceu? Eles largaram a maconha e começaram na cocaína. Ficou pior. E eu, como amigo de 16 anos, me senti impotente. E aí eu pedi para Deus, Deus, me dê criatividade para falar com os meus amigos. Eu já não consigo mais. Eu estou tentando de toda forma. E aí Deus deu uma criatividade, porque Ele é criativo, nos fez a imagem e semelhança e nos fez criativos também. E eu fiz teatro, coloquei um nariz vermelho no rosto e com 16 anos surgiu o Girafael. Porque eu sou um pouco grande. E o meu nome é Rafael. E aí, Deus tocou no meu coração, dizendo assim, o preço da prevenção é muito menor do que da reeducação. Talvez se você falar com as crianças, você atinja melhor do que tentar reeducar seus amigos. E de lá para cá foram 450 escolas, 400 mil crianças em 20 estados do país. E o mais legal, o Evangelho de Jesus entrou em todas as escolas. Porque em 27 páginas de ofício que eu mando como assistente social para as escolas, na última linha, depois que o cara nem leu tudo, porque a escola nem quer ler tudo, está escrito lá, todos os fundamentos e valores estão fundamentados na pessoa de Jesus Cristo, que os seus valores influenciaram o Ocidente e por isso somos transformados pelas características judaico-cristãs e de Jesus Cristo. Coque, ângulo, objetivo, todas as escolas ouviram do Evangelho de Jesus. E é interessante que quando eu estava falando com um pastor da Califórnia, quando ele veio ao Brasil, ele chegou no congresso como esse, e tinha um cronograma que eu paguei R$180 para assistir ele, porque ele fala sobre cultura. Irving McManus é o nome dele. E esse cara é muito massa, e eu paguei R$180, falei, mano, vou sugar tudo desse cara. E ele chegou lá, amassou o programa na frente de todos os brasileiros e falou assim, é o seguinte, eu não vou falar nada disso. Eu falei, que americano arrogante. Eu queria dar uma voadora nele. Mas ele pegou e falou mais uma coisa que eu quis dar duas voadoras, que foi o seguinte, eu não vou falar nada do programa que está aqui, que os brasileiros criaram, eu vou só responder perguntas. Se você fizer boas perguntas, eu respondo. Se você não fizer boas perguntas, eu vou embora. Porque o conhecimento se dá na dúvida do próximo. Porque Deus é criativo e dá dúvidas inteligentes para o homem questionar e o outro também ganhar com a dúvida do outro. Jesus tinha uma capacidade de questionamento e diálogo filosófico muito bom nesse sentido de pergunta. Vou dar só um exemplo. Quando Jesus está pregando sobre o pão, e aí todos que estão em volta dizem para Jesus, ei Jesus, então você é tipo um profeta que vai fazer pão descer do céu, como Moisés? E aí Jesus fala, não, eu sou o pão da vida. E os caras, louco, aí tá tirando, né mano? Aí você está falando demais, né? Daí a gente vai ter que se retirar. E os caras começaram a se retirar. Jesus olha para os discípulos, em vez de falar para os discípulos, não, vocês não, fiquem aqui, hein? Como muitos pastores fazem, tentam colocar as suas ovelhas dentro de um cercado e falar assim, de jeito nenhum posso perdê-las, mesmo que eu pregue um evangelho falso, eu não posso perder minhas ovelhas. Jesus não, Jesus olha para os discípulos, sabe o que Jesus fala para eles? Fala assim, vocês não querem sair também não? Não querem vazar também não? E aí Pedro vem com a famosa frase, mas Jesus, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E aí Jesus, em vez de responder com afirmação, Jesus vem com outra pergunta, não fui eu que vos escolhi os 12? Jesus, quando perguntava para Pedro, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, os diálogos de questionamento indutivos, que muitas vezes até o Luca faz nos festivais, algumas perguntas, para ver se o cara consegue refletir o que ele está fazendo, faz sentido. E esse cara falou assim, o conhecimento se dá na dúvida do outro.
E aí, eu esqueci o que ele estava falando, fiquei pensando, mano, eu preciso fazer uma pergunta para ele não ir tomar café. E fiquei 15 minutos ali, 1 hora e tal, e aí, de repente eu olhei, levantei a mão e falei assim, Irving McManus. Ele, yes. E aí eu perguntei, Irving McManus, o entretenimento é antropocêntrico? Nossa, velho, até eu não entendi o que ele perguntou. Basicamente o entretenimento tem como fim o homem em si mesmo? E aí ele olhou assim, deu aquele momento de tensão, e eu fiquei, cara, por favor, responde. Não vai tomar café? Ele, good question. E eu, yeah! E aí eu pensei, cara, nem quero saber o que ele vai responder. Eu segui uma pergunta, e aí, porque ele tinha mandado 2 perguntas antes de um cara que levantou a mão, não, isso aí não vale a pena, não vai trazer conhecimento. E eu falei, caraca, velho, americano é frio mesmo, hein? E aí, eu consegui, e ele olhou para mim e falou, sabe qual a etimologia de entretenimento? Eu falei, não. Ele falou, a etimologia de entretenimento é prestar atenção. Como é que o evangelho, como é que as pessoas da igreja, como é que a igreja pode ser inimiga do prestar atenção? Tudo que nós temos e queremos é que as pessoas prestem atenção em Jesus Cristo. Porque algum dia, Jesus Cristo prestou atenção em nós e disse, eu vou te salvar. E tudo que nós queremos é compartilhar aquilo que Jesus já fez por nós. E quando ele disse isso, ele falou, cara, a igreja não pode ser inimiga disso. Mas o problema é que toda a sociedade tem produzido entretenimento que não gera transformação. Não gera transformação. Deus é criativo, muito criativo. E quando a gente pensa em criatividade, nós pensamos só naquelas criatividades eureka. Mas o Senhor, Ele quer trabalhar através de nós, para que nós sejamos Jesus aonde nós estivermos. E quando eu penso em criatividade, a gente pensa que criatividade é só aquela eureka, né, Rafa? Eu dou cursos de criatividade em seminários, em faculdades, e eu vou falar rapidamente de 5 criatividades que eu ensino dentro dos cursos. Uma delas é a mimética, que é a arte de pessoas que conseguem compartilhar a mesma coisa. Às vezes você vai num curso e consegue copiar igualzinho que o cara fez. Nossa, copião, vacilão, paga-pau. Não, cara, se você consegue compartilhar a mesma coisa, massa, compartilhe aquilo que está nas Escrituras. Copie as Escrituras. A criatividade analógica, que é a criatividade para resolver problemas. A criatividade narrativa, que é a criatividade para contar histórias. A criatividade intuitiva, que é aquela criatividade que o cara conta uma ideia animal e você surfa a ideia do cara. Você está lá para cooperar com um pastor, com um presbítero, com um diácono, com um líder de ministério de evangelismo underground. Você consegue surfar a mesma ideia. Fala assim, isso é criatividade intuitiva. E a dissociativa, que é a da eureka. E às vezes a gente tende a separar as pessoas dentro da igreja e dentro dos ministérios, e aqui mesmo fala assim, esse cara serve, esse cara não serve. Quem está no palco serve, quem não está não serve. Claro que não. Deus nos fez criativos e quer usar cada um de vocês de maneira criativa para o reino dele. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá Deus. Sejam santos, estejam em paz com todos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Deus é tão criativo que criou esse versículo para dar um bug na gente, eu acho. Por quê? Porque tem gente que fala assim, mano, se eu não viver em santidade eu não vou para o céu. Ai meu Deus, preciso de santidade, ai meu Deus. Cara, como é que Deus fala isso no versículo? Ele pede 2 coisas pessoais, depois abrange. Não faz sentido. A exegese do texto está errada. Sabe por quê? Por que ele pede para seja santo, esteja em paz com todos, e depois manda um tipo, sem santidade ninguém verá Deus? Não faz sentido. Não é por causa da nossa santidade, da nossa capacidade de santificação que nós veremos a Deus, porque não somos nós que vemos a Deus, mas é Deus que nos vê. E Ele, quando nos vê, fala, eu vou te transformar. Graça irresistível. E quando Ele diz isso, sabe o que acontece? Nós somos transformados, e de glória em glória, o nosso coração vai sendo transformado. E o interessante é que esse texto está dizendo, sabe o que? Seja santo, esteja em paz com todos.
Sem santidade, ninguém verá Deus através de você. Ninguém verá Deus através de você. Não quer dizer que a sua santidade te leva para o céu, porque o que te leva para o céu é a graça de Jesus Cristo. Mas sem santidade, ninguém que está à sua volta verá Deus através de você. Deus é criativo. Deus é criativo. Deus é criativo. Sejam santos, estejam em paz com todos, e as pessoas verão Deus através da vida de vocês. Deus abençoe. Eu quero para que nós sejamos Jesus aonde nós estivermos. E quando eu penso em criatividade, a gente pensa que criatividade é só aquela eureka, né, Rafa? Eu dou cursos de criatividade em seminários, em faculdades, e eu vou falar rapidamente de 5 criatividades que eu ensino dentro dos cursos. Uma delas é a mimética, que é a arte de pessoas que conseguem compartilhar a mesma coisa. Às vezes você vai num curso e consegue copiar igualzinho que o cara fez. Nossa, copião, vacilão, paga pau. Não, cara, se você consegue compartilhar a mesma coisa, massa, compartilhe aquilo que está nas Escrituras. Copie as Escrituras. A criatividade analógica, que é a criatividade para resolver problemas. A criatividade narrativa, que é a criatividade para contar histórias. A criatividade intuitiva, que é aquela criatividade que o cara conta uma ideia animal e você surfa a ideia do cara. Você está lá para cooperar com um pastor, com um presbítero, com um diácono, com um líder de ministério de evangelismo underground. Você consegue surfar a mesma ideia. Fala assim, isso é criatividade intuitiva. E a dissociativa, que é a da eureka. E às vezes a gente tende a separar as pessoas dentro da igreja e dentro dos ministérios, e aqui mesmo fala assim, esse cara serve, esse cara não serve. Quem está no palco serve, quem não está não serve. Claro que não. Deus nos fez criativos e quer usar cada um de vocês de maneira criativa para o reino dele. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá Deus. Sejam santos, estejam em paz com todos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Deus é tão criativo que criou esse versículo para dar um bug na gente, eu acho. Por quê? Porque tem gente que fala assim, mano, se eu não viver em santidade eu não vou para o céu. Ai meu Deus, preciso de santidade, ai meu Deus. Cara, como é que Deus fala isso no versículo? Ele pede 2 coisas pessoais, depois abrange. Não faz sentido. A exegese do texto está errada. Sabe por quê? Por que ele pede para seja santo, esteja em paz com todos, e depois manda um tipo, sem santidade ninguém verá Deus? Não faz sentido. Não é por causa da nossa santidade, da nossa capacidade de santificação que nós veremos a Deus, porque não somos nós que vemos a Deus, mas é Deus que nos vê. E Ele, quando nos vê, fala, eu vou te transformar. Graça irresistível. E quando Ele diz isso, sabe o que acontece? Nós somos transformados, e de glória em glória, nosso coração vai sendo transformado. E o interessante é que esse texto está dizendo, sabe o que? Seja santo, esteja em paz com todos. Sem santidade, ninguém verá Deus através de você. Ninguém verá Deus através de você. Não quer dizer que a sua santidade te leva para o céu, porque o que te leva para o céu é a graça de Jesus Cristo. Mas sem santidade, ninguém que está à sua volta verá Deus através de você. Deus é criativo. Deus é criativo. Deus é criativo. Sejam santos, estejam em paz com todos, e as pessoas verão Deus através da vida de vocês. Deus abençoe. Eu quero